agora é a hora do mata-mata, né? Opa! É a hora do mata-mata e a pergunta é a seguinte: qual a maior decepção de Copas, né? Da Copa, na verdade, entre jogadores e treinadores? Vemos ali do lado, ó, confronto só de jogadores, né? As semifinais ali só de jogadores e também uma semifinal do outro lado da chave, somente de treinadores. Boa. Os treinadores representam as seleções, é isso, André? Isso, exatamente. Os treinadores representando as seleções, aí a gente pode também entrar numa questão, dependendo do decorrer do nosso mata-mata, se teve influência também de atletas, enfim. Boa. Na chave da esquerda, de cima para baixo, temos ali Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne. Mais abaixo, Lewandowski contra Gareth Bale, né? Gareth Bale que, né, ajudou o país de Gales em um instante da Copa. Aí veremos se será decepção aí nesse mata-mata que faremos agora. Hein? E do outro lado temos o técnico da seleção brasileira, Tite. Logo abaixo temos ali o Hans Flick, né, o treinador da Alemanha. E o último confronto é entre Luiz Henrique da seleção espanhola e o técnico dinamarquês Kasper Hjulmand. Então esse é o confronto. Que nem na Dinamarca sabe que é ele, mas a gente sabia que a Dinamarca podia fazer uma Copa. Com certeza, né? Até a apelidada de Dinamáquina. Né? É bobagem, a gente vai falar sempre, mas enfim. Mas é bobagem que eu apostei também faceiramente e não passou da primeira fase. Vamos começar então nesse primeiro embate entre Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne. Havia muita expectativa também de ser a última dança de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Quem levou o sucesso foi Lionel Messi. E o Kevin De Bruyne, né, liderando mais um ciclo de Copa do Mundo para a seleção da Bélgica. Não era a mesma seleção de 2018, nem a de 2014. E aí temos esse embate, né, de Kevin De Bruyne contra Cristiano Ronaldo. Qual a maior decepção entre os dois, Mauro Betti? Então, e também isso é um critério absolutamente individual e subjetivo, né? O que você achava? Dependendo do seu... Da expectativa, né? Eu achava que a Bélgica chegaria até as quartas. Eu achava que Portugal tinha bola para chegar à semifinal. Quem sabe mais para lembrar que desde 19 eu falava que Portugal podia ser pela primeira vez campeã do mundo, porque tinha uma melhor geração em qualidade e quantidade. Apesar do Fernando Santos, num continente neutro, futebolisticamente, que é o caso da Ásia, é mais fácil uma seleção que nunca venceu ganhar, como foi a final de 2010, por exemplo, entre Espanha e Holanda e tal. Então, como eu acho que a Bélgica caiu muito prematuramente, a gente já acabou de falar a esse respeito, não que ele tenha jogado mal, até ele ganhou o primeiro prêmio, né, naquela vitória meio caiu do céu contra o Canadá, ele mesmo fala, pô, não merecia ganhar o prêmio melhor em campo. De Bruyne é de uma... Acho que foi pelo meu nome. Exato, né? Ele é de uma sinceridade atroz, né? Assim, o Cristiano acho que fez uma Copa abaixo, mas não diria que é decepcionante, até porque, inclusive, ele não foi escalado, né? Quer dizer, ele não foi no 6-1, normal, e no outro jogo, para mim, demorou para entrar. Eu até teria começado com ele, entendo que possa não ter começado, mas só entrar os 50 minutos com 5 da segunda etapa no dia da eliminação para Marrocos não é o caso. Então, acho que, como o De Bruyne jogou, e de novo, não era para ser campeão, mas um pouquinho mais longe podia ter ido, eu fico com o De Bruyne. E, Fragoso, assim, nos dois caminhos, né, entre Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne, tem algo em comum, né? Que são desavenças, climas, né? O Cristiano Ronaldo, um pouco satisfeito, não só no Manchester United, teve ali umas rusgas com o Fernando Santos, inclusive, que ele foi barrado. E o Kevin De Bruyne tem toda aquela situação do próprio elenco belga, né? Que Courtois não fala com o Kevin De Bruyne por questões extracampo também. E falando dentro de campo, né? Apartando esse extracampo, só foi um detalhe. Quem é a maior decepção para você, Cristiano Ronaldo ou De Bruyne? Então, vou na pessoa física. Eu vou no Cristiano Ronaldo. Acho que a Bélgica foi uma decepção como um todo e Portugal não foi uma decepção como um todo. Se imaginava que não seria uma seleção com uma performance maravilhosa, fantástica, muito pelo dedo do Fernando Santos também. Fernando Santos, que não conseguiu unir os talentos, a geração mais talentosa do futebol português, e não somos nós falando isso, os portugueses falam isso. E o que me decepcionou demais foi o comportamento do Cristiano Ronaldo. Foi, de fato, a gente ter percebido que ele assumiu o protagonismo da seleção ou seleção portuguesa, melhor dizendo, de uma maneira que nós não desejávamos. Nós imaginávamos ver o Cristiano Ronaldo que, quando veste a camisa da seleção portuguesa, ou a camisola, ele acaba fazendo a diferença, independentemente da situação dele dentro dos clubes. E não só não fez a diferença, como também, pelo que se entendeu, pelo que se ouviu, pelo que se apurou, foi um jogador que trouxe todo o holofote para ele de maneira negativa, mesmo estando no banco de reservas. Então ele me decepcionou. Não esperava isso do Cristiano Ronaldo. Sei que é difícil, sei que é complicado para um cara do tamanho dele partir para o banco de reservas, iniciar um jogo de Copa do Mundo no banco de reservas. Mas além do futebol não ter sido dos melhores,
o Cristiano teve um comportamento muito abaixo do que se espera de um líder do tamanho dele, de um cara que vivenciou tanta coisa quanto ele vivenciou, e sabendo que ele tinha ali, na seleção portuguesa, muito talento, que havia a capacidade de fazer história mesmo saindo do banco de reservas. Diferentemente da Bélgica, que poderia até fazer história, sim, mas fazer história da Bélgica talvez fosse repetir a última campanha. Portugal, pelo talento que tinha, podia bater final de Copa do Mundo. Podia. Pelo talento que tinha, podia. E o Cristiano Ronaldo roubou a cena de uma maneira que ninguém imaginava. Então, para mim, nesse duelo aí, eu vou de Cristiano Ronaldo. Então passa o Cristiano Ronaldo, é isso, Mauro? Olha, brilhantes argumentos do nosso companheiro Obrigado, Fragoso maravilhoso. mesmo. Eu amo Eu o Mauro vou mudar meu voto aqui no nosso Supremo aqui. Vou acompanhar o relator. Parabéns. Eu mudei um voto de... Pô, Olha, primeira alguém vez me que dá eu um troféu que eu pelo- mudei um voto de Mauro Betti. Mudou aqui. mesmo, não, o critério não, e é perfeito. Decepção que vai muito além de campo. Perfeito. Vamos de Cristiano. Parabéns. Cristiano Ronaldo, então, Obrigado, avançando. Obrigado você pela Chegando aula. ali. Uma Que aula? Ai, Nossa, agora desobrigado que eu nossa. estiquei muito minha lombar voltou a estar um lixo. Desculpa, É, esqueci desse Não, detalhe. desculpa não, eu que sou anta. E eu né? tinha falado de semifinal, na verdade são quartas de finais, né? quê? Ali, né? São quartas de finais. Isso, Eu Ah, já é sou verdade, é finais, verdade. né? São quartas, são tô quartas. bem Eu demais, acho que né, na o arte do próximo, desenho. os nossos próximos mata-matas assim tem padrão FIFA agora 26. 48 opções. Minha nossa. Você sabe que tem um mata-mata que estava sendo desenvolvido antes do programa, Mauro? Que tinha 38 opções. Como assim? Não tá É. sacanagem. Depois eu te conto. Não sei se vai. Se 38, a gente mas for nem o usar esse Muro Bet mata-mata um dia aí. conseguiria 38 opções. Se for esse muro. Era uma prateleira, na verdade. Não, prateleira Vai ter? não. Vai Isso aí ter? é, Então vai ter. Aí eu te conto isso aí é um agora. vai ter. supermercado, cara, pelo amor de Deus. O mercado inteiro. Vai ter. 38 prateleiras. A prateleira foi adiada, acabou a produção de amendoim Ah, aqui, tá? A tá. prateleira Não, então foi adiada. vai ter É, outro. Mas em outro senão, programa vai ter. Pode A apostar. prateleira vai ser 3 programas inteiros com Você vai 38 aqui, opções. na escala é você amanhã, Mauro? Qual é a chance de eu saber qual é a escala? Eu não sabia nem de hoje. Qual é a chance de eu saber qual vai a Senão escala você vai amanhã? participaria amanhã. Não, Olha, mas o Mauro mas- veio hoje amanhã eu perguntando. tenho Eu tinha que estar exame- aqui? Amanhã eu tenho exame médico, que aí os meus exames médicos demoram, né? Amanhã nós estaremos na final do Campeonato Paulista Feminino. É verdade. Então, a Alguém vai escala fazer de o A amanhã missão programa. para estará essa na mão de prateleira. outros Alguém vai companheiros. fazer essa bagaça. Essa prateleira aqui, já tá pronto. pronta, né? A prateleira já não vou dar spoiler aqui, não. Vamos seguir Mas então é com o boa, nosso hein? mata-mata. É boa, interessante. Vai dar bastante Acompanha discussão amanhã. aí, com certeza. então vou falar já daquele se inscreva no casal. nosso canal, deixa o like, né? E ative o sininho de notificação, porque quando começar o de placa, você já recebe, né? O toquezinho ali no seu celular, na tela, a notificação que estamos ao vivaço. Obrigado, viu, pela sua companhia. Deixa o like, tá aqui com a Dos gente. VODs também. E continue votando aí, pô, manda aí sua participação, se a gente tá certo, se a gente tá errado, se o Cristiano Ronaldo foi a maior decepção Claro contra que a o gente Kevin De tá Bruyne. E a gente vai nessa sequência agora com Lewandowski e Gareth Bale. Assim, Lewandowski no segundo ciclo de Copa do Mundo, tendo a oportunidade de fazer o seu primeiro gol em Copa. Foi sofrido, hein? Por homem fazer o seu primeiro gol de Copa do Mundo com a Se seleção emocionou. polonesa Perdeu também, se emocionou. pênalti. Além de uma marca interessante de Gareth Bale, né, que ajudou a levar o País de Gales de novo a uma Copa do Mundo, fez um gol, inclusive, com a seleção de País de Gales, mas não levou a seleção à frente. E aí, qual foi a maior decepção? Lewandowski, né, inclusive chegando à Copa do Mundo, se eu não estiver equivocado, com o prêmio de melhor do mundo, né? Sim, sim, Com o prêmio de sim, melhor do correto. mundo, Lewandowski e Gareth Bale, né, levando essa seleção de País de Gales até onde poderia, né, até quando conseguiu carregar essa seleção, né, Rodrigo Fragoso? Quem é a maior decepção para você? Lewandowski foi vítima da sua seleção. Lewandowski estava na ponta, na frente de uma seleção que não construía, que não gerou jogo, que foi talvez a seleção mais chata da Copa do Mundo de se acompanhar, de se assistir. Gareth Bale tinha a responsabilidade de auxiliar na construção, de auxiliar na criação, de auxiliar na liderança, e Gareth Bale não conseguiu ser esse cara. O Ramsey foi mais esse cara, para você ter uma ideia. O Ramsey foi mais esse cara. Eu esperava mais do Gareth Bale. Do Lewandowski, eu esperava o que ele entregou, porque a posição dele é diferente. Ele está numa posição de construção, de finalização. Mas o Lewandowski podia voltar mais para construir e tudo mais, mas tinha o Zielinski para isso também. Tinha o Zielinski para construir. Então, olhando muito para a questão de protagonismo, de quem conseguiu entregar pelo menos alguma coisa, o Lewandowski conseguiu entregar alguma coisa, mesmo numa seleção muito chata. E embora a seleção galesa seja uma seleção fraca, reconhecidamente fraca, ela foi uma seleção que conseguiu combater muito no pré-copa com seleções da Europa. Conseguiu bater de frente, conseguiu jogar, embora não tenha vencido nenhuma, mas conseguiu bater de frente, conseguiu jogar, conseguiu encarar. E Gareth Bale, eu esperava mais. Eu esperava mais, ele me decepcionou, ele foi um cara que não foi protagonista de uma seleção onde ele deveria ter sido protagonista. Me decepciona faz tempo. Então, entre os dois, Gareth Bale, para mim, é a maior decepção. Essa é muito bem colocada, capciosa da nossa produção. Sim. Porque assim, o Leva, claro que jogou muito menos. Estamos falando do cara que acabou de ser, não acabou, né? Mas foi por 2 vezes e merecidamente o melhor jogador do mundo, né? E mais mérito ainda porque
era uma função que às vezes você fica meio receoso em relação ao centroavante, mas o que ele evoluiu e com a idade que ele já tem. Como, aliás, o Benzema também. Aliás, também é outra coisa muito interessante, né? A Copa que fez o Messi, o Benzema que jogou nessa temporada e eu levo todos mais de 30. Mais de Então 30, você vê né? que a vida começa... Eu não sei, aos 30 porque eu já estou passando, faz tempo que eu já passei disso aí também. Eu nem lembro mais como é que foram os meus 30 e nem quando foram. Mas enfim. O Leva, ele pegou uma Polônia horrorosa, um dos times mais irritantes, assim, de arder os olhos, de arriar as meias de ver o jogo da Polônia. Puta coisa horrorosa. E com bons jogadores e uma camisa muito tradicional, né, desde 74. Ok. Mas o Bale, eu esperava, todos os palpites furados meus da Copa do Mundo, eu consegui ser rebaixado no bolão lá de casa. Eu achava que Gales ia ficar pelo menos em segundo no grupo dele. Pô, acabou lanterna, né? Tinha Irã, né? Estados Unidos também. Posso te ajudar? Pensei numa frase agora. Eu não esperava muito do Bale, mas eu esperava bem mais do que ele entregou. É isso, eu esperava... Não, assim, eu achava que o país de Gales ia passar e ser eliminado fragorosamente, em homenagem ao Fragoso, por alguém. Eu nem lembro mais com o que se enfrentar. O time que pegou os Estados Unidos foi... Não, eu achei que o Irã Holanda e passaria. Estados Unidos. Não, eu achei que a Holanda ia passar para o país de Gales. Nas oitavas. Nas oitavas, tá. Nem o Pra mim meu seria o Reza Irã. Parlev gosta tanto da seleção do Irã que me fez jogar isso. Eu não vou fazer isso de novo porque eu vou ter que catar e não ter Você pare. Porque isso aqui fica. Seleção do pare. Irã é a laranja mecânica do século XXI. Eu nunca disse isso. Eu nunca A disse função isso. do companheiro é exatamente detonar o outro. Cara de pau. Absurdo. Ó, você vai detonar? Eu vou contar pra todo mundo o que você falou da Dinamarca, hein? Não, eu já falei também, já tá falado. Mas enfim, o Gales é assim, velho. Eu esperava alguma coisa a mais. E pra ter alguma coisa a mais, teria que ser do Bale. Não, só do Bale, Ramsey, enfim. Mas não jogou nada, né? País de Gales acabou ficando em último Eu colocado vou, com um e pontinho assim, no grupo. como o Bale me irrita muito mais do Lewandowski, porque tem potencial. Eu nunca achei o Bale, a grana que o Real Madrid pagou pra ele, ainda que ele tenha sido fundamental em finais e pesa muito, eu sempre achei um absurdo, assim. É um bom jogador, mas não pra pagar tudo aquilo e tal. E o pacote, eu não gosto dele, eu gosto do Lewandowski. Então vai, Bale, pronto. Dane-se, Bale. Muito bem, então. Voto nada coerente. Pronto. Bale, então, passando nas Mas segundas, quartas eu acho de que final. tem coerência, porque é Não, muito alguma. da questão assim, não esperava muito, mas esperava Alguma mais. coisa, exato. E esperava protagonismo dentro de uma seleção que precisava da liderança Queria dele. quem casa comigo. Pô, não O espera muita Lewandowski, coisa, mas algo mais. conseguiu né? ser o protagonista de uma seleção chata, ruim, Sim, de difícil trabalho, difícil construção coletiva, mas E ele outra conseguiu coisa, fazer um gol de pênalti, torcida- perdeu um pênalti e fazer um gol também de cabeça. Então ele fez o que deu dentro de uma seleção chata. O Garrett não fez o que Nada, deu, ele nada. poderia ter feito algo. Torcida de Gales tão legal, cara, parece tão simpático. Pô, Bonnie Tyler, grande. Soube outro dia, assuntos aleatórios, né? Sabia que Bonnie Tyler era galesa? E aí você não sabe nem quem é Bonnie Tyler, mas tudo bem. É coisa do tiozão. Eu fiquei com It's a receio de Heartache, grande perguntar, sucesso mas... dela de 79, além de Total Eclipse of the Heart de 83. Aliás, uma nota muito triste, já que você mencionou o O Irã. vocalista do Specials também. Uma nota muito triste é que 63 anos. a grande atriz da década do Irã foi presa alguns dias É atrás mesmo? pelo Também governo agora? iraniano Putz. por conta dos protestos. Muita gente falava, né? É fácil os jogadores, as grandes estrelas do país se manifestar contra o governo iraniano porque não vai prender jogador alguém que é realmente, grande né, e tudo condenado. mais. E foi Só presa. Me apedrejado foge o nome praça- agora, praça peço pública. desculpas, mas enfim. Não, Twitter horrível. Persian Soccer tweetou. E é isso, é muito triste o que está acontecendo no Irã, uma seleção que foi muito combativa nesse sentido e que Até precisou nisso, teve pensar a muito campanha- mais fora da Copa do Mundo do que dentro da Copa do Mundo. cantando Inclusive hinos, ajudou a soltar um cantando jogador hinos. que poderia estar na Copa do Mundo e foi preso ao longo da Copa do Mundo. Eles participaram da negociação para soltar esse jogador em meio a uma Copa do Mundo. Enfim, essa seleção do Irã tem uma É bem brava, a história história é brava mesmo. Contextos braba nessa Copa. realmente tristes, inclusive. Bom, vamos lá para o outro lado, então, para nós seguirmos aqui com o nosso mata-mata. Vamos Mas deixar não os olha para jogadores Los de um lado, Brancas, né? você vai para outro lado mesmo. Já tem Cristiano Ronaldo e Bale para definir esse lado dos jogadores. Agora vamos para o lado dos treinadores. Tite, da seleção brasileira, e Hans Flick. Temos aí o treinador da seleção brasileira. O Brasil chegou até as quartas de final contra a Croácia, acabou sucumbindo. E uma seleção da Alemanha, né? Uma seleção alemã, que mais uma vez para na fase de grupos, mais uma vez com embates duros contra seleções asiáticas, né? Em 2018 foi a Coreia do Sul responsável por a eliminação. México e Coreia do Sul. Exato, né? E Japão colaborando e muito, né? Para a seleção da Alemanha ficar de fora das oitavas de final pelo segundo ciclo seguido. E aí, qual foi a maior decepção para você, Mauro Betting? De novo, um critério subjetivo de acordo Claro. com o que você imaginava. Eu achava que o Brasil tinha condição de ser campeão. Parou nas quartas, é pouco.
achava que a Alemanha ia até as quartas. Parou, digamos, fase anterior. Essa é quase, digamos, são 2 fases antes do que eu achava. Só que a Alemanha, no grupo que ela estava, parar na fase de grupo, cara, e não é para salvar o Tite, não. É assim, é o Hans Flick, assim, não fez... E ao mesmo tempo é decepcionante, mas se você pegar friamente os jogos da Alemanha, a Alemanha podia estar vencendo e bem o Japão quando leva a virada. Sim. Entendeu? Jogou muito mais no primeiro tempo, estava perdendo gols e tomou uma virada maluca. Até o lance que me chama a atenção é do Rudiger, né? Sim. Vencendo aquela corridinha contra os japoneses e tal. Pô, e tirando o sarro. Rudiger é um monstro, né? Um dos zagueiros mais velozes, se não for o mais veloz do mundo. Mas enfim. É incrível ver o Rudiger jogar. É impressionante, Eu né? pude vê-lo jogar no estádio na Sim. final do Mundial. Incrível, Ele é incrível. muito veloz, assim. O negócio, ele passa por cima. Mas Eu acaba acho que é o zagueiro subestimando mais os veloz do japoneses mundo. ali naquele lance, pelo menos. Num lance específico Sim. de jogo Sim, ali, sim, mostrando não. um Mas salto ele. alto e tal. Mas é um zagueiro que aconteceu maluco. A Alemanha e Espanha foi um jogo muito bom, dos melhores da primeira fase, como era de se esperar, e ok. A Alemanha depois sofre mais do que deveria, mas vence o jogo contra a Costa Rica, né? Sofre Enfim, demais, é estranho a Alemanha, porque o que não se esperava o Japão fazer o que fez para cima de virada da Espanha, né? Então a Alemanha foi decepcionante, mas não foi tão ruim o desempenho. Tá? Um desempenho, assim. Mas é claro que é horroroso, de novo, depois da Copa de 18, ridícula de uma equipe que era campeã, e a Alemanha, tetracampeã, a equipe mais chegou em finais de Copa do Mundo, pô. Então, assim, a campanha é muito decepcionante. O Hans Flick fez um dos maiores times que eu vi na vida, o Bayern 100% de 2020, do Super Agosto que a gente viu aqui na TNT Sports, e lembrando que ele havia assumido em novembro, substituindo o Kovac no Bayern de Munique. Então, pô, é muito decepcionante. O Tite, eu acho que fez um trabalho que poderia ser melhor. Claro que decepciona ele não abraçar os jogadores, como eu falei. Para mim, erra quando não coloca o Vinícius Júnior, tira o Vinícius Júnior, não bota o Neymar para bater pênalti antes, enfim, uma série de coisas e tal. Mas para mim, decepção mesmo é a Alemanha, e no caso, eu vou de Hans Flick. E aí, Rodrigo Fragoso, temos aí o treinador da seleção brasileira que sucumbiu às quartas de final, o técnico Tite, como bem elencou aí o Mauro Betti, alguns elementos do jogo específico, né? Como tirar do Vinícius Júnior, não ter colocado o Neymar, pelo menos para abrir a cobrança, né? E do outro lado ali o Hans Flick. E aí temos aí a seleção da Alemanha com muitas peças que ele mesmo conhece, já treinou muitos atletas do Bayern de Munique, você tem ali Kimmich, você tem Gnabry, Sané, Musiala crescendo, é um jovem atleta que realmente vai ter muitos frutos ao longo dos anos. E aí, qual foi a maior decepção para você, Fragoso? O Brasil deixa a Copa do Mundo no momento em que o apito soa com o título de seleção com mais chances criadas ao longo da Copa. O Brasil deixa a Copa do Mundo no momento em que o último pênalti é batido, tendo sofrido um chute a gol em 3 confrontos contra as seleções europeias. Foi o chute que desviou e matou o Alisson e levou o jogo para a prorrogação. O Brasil tinha o destaque da solidez defensiva e tinha o título de ser a seleção que mais criou oportunidades. Mas a Copa do Mundo é cruel. E num erro grotesco da seleção brasileira, que nós vimos depois nas imagens, não envolveu o técnico Tite, ele pedia para a seleção recuar, ele pedia para a seleção não subir, a seleção cai fora. Hans Flick, Alemanha. Um trabalho com muitos jogadores bons, assim como o trabalho do Tite. Muitos jogadores bons, você listou. Vários jogadores excelentes. É, uma seleção de primeira prateleira, pô. De primeira prateleira. Que toma um nó tático do Moriaço no segundo tempo. Poderia ter vencido o Japão no primeiro tempo? Poderia. Mas toma um nó tático do Moriaço. Toma uma virada. Não sabe o que está acontecendo no jogo. Faz um ótimo jogo contra uma Espanha que se provou uma Espanha que oscila bastante. Que ainda não estava preparada de fato. Normal, muito jovem mesmo. Normal, muito jovem. E consegue levar uma virada da Costa Rica. E consegue levar uma virada da Costa Rica. Eu não falei que saiu atrás, um lance de ocasião, 1-0. Como foi o Japão, por exemplo, que foi incompetente a não vencer a Costa Rica. Foi muito incompetente. Mas num lance de sorte, fortuito, a Costa Rica foi lá e meteu o gol no único chute a gol que teve. Jogo horroroso também. No único chute a gol que teve. Quando a gente fala do jogo entre a Alemanha e Costa Rica, a Alemanha sofre a virada. E isso tem um peso diferente. E por 3 minutos, ela e a Espanha estavam eliminadas. Exato. Por Japão e Costa Rica, que o Contra Costa Rica Japão e perdeu Costa Rica. 7-0. Por que eu fiz isso? Eu acho difícil colocar o Tite como Calma, decepção, dados os 2 cenários que eu coloquei. Perfeito. Sim. Dados os 2 cenários que eu coloquei, Muito bem colocado. o Tite está muito longe de ser uma decepção no confronto com o Hans Flick. Muito bem, então, Hans Flick Apoiado passando, mais né? uma vez o relatório. Já tinha voltado junto, mas apoio
Tanto o Mauro mais quanto o brilhante. Rodrigo Fragoso votaram, então, na maior decepção Ah, Hans e amiguinhos Flick do Tite. contra Um abraço o Tite. pros inimiguinhos do Tite. Eu nem conheço o Tite pessoalmente, por sinal. Eu só fiz perguntas em entrevistas coletivas pro Tite. Insisto. Tite não sabe qual é meu nome, Tite não Gosto- sabe quem eu sou, tá? Então, Não precisa conhecer, mas eu gosto mais do Tite, do Adenor, do que do Tite. E não é por isso, sabe? E é culpa nossa dos coleguinhas nossos, inclusive queridos amigos e colegas, parceiros meus. Gente, eu não posso ser vamos resultadista. comentar, vamos elogiar e vamos criticar de boa. Não é porque eu elogio que eu sou amiguinho, não é porque eu detono que eu sou inimiguinho. exato. E a gente não pode ser resultadista num torneio que é tão cruel. A seleção brasileira, ela tem de fato um momento em que ela sofre defensivamente, quando ela resolve relaxar, que é no duelo contra a Coreia do Sul, que já estava 4-0. E aí ela relaxa, Nossa, aí ela abre é mão. normal que seja. Tá tudo pô. bem. Seria bizarro se continuasse até. Não precisava Então, fazer assim, 8 a 0. Isso. a gente tem que analisar o que aconteceu. Decepção por decepção, a performance da seleção brasileira não foi decepcionante. Não. A seleção tinha solidez defensiva, a seleção Resultado construía, foi a seleção que no momento em que cai fora, tinha o maior número de chances criadas na Copa do Mundo. Mas foi uma seleção que, devido à crueldade da Copa e uma bizarrice que fez, um absurdo que aconteceu ali dentro de campo na prorrogação, acabou pagando a por aquilo. decepção vem justamente por conta da expectativa da seleção brasileira. Sim, chegar no a mínimo decepção numa é essa, semifinal. mas a Copa do Mundo é E cruel. é justo Claro, ter claro. esse pensamento. Mas A Copa do Mundo é cruel. Claro que a gente se decepciona, mas a gente tem que analisar essa decepção na hora de fazer um confronto com o Hans Flick. Quando você olha para o grupo que o Hans Flick estava, para o que o Hans Flick viu acontecer, tomar uma virada do Moriaço, um nó tático do Moriaço, e conseguir tomar uma virada contra a Costa Rica, É preocupante, né? gente, a decepção é muito maior. Troca a Alemanha e o Brasil. Troca a Alemanha e o Brasil nas campanhas. Essa é a Alguém já mesma está coisa. cogitando colocar a campanha da Alemanha como decepcionante? Se o Brasil é quem toma a virada da Costa Rica, se o Brasil é quem toma a virada do Japão, se o Brasil é quem não passa da primeira fase? Pô, Com certeza, acho que nessa eu tô contigo também, viu, Fragoso? Hans Flick estão ganhando esse embate aí de maior decepção contra o Tite. Agora vamos para esse último embate das quartas de final entre os treinadores, o técnico da Espanha, de Luiz Henrique, né, que auto-intitulou a própria seleção como o melhor futebol da Copa do Mundo, né, acabou sucumbindo aí na fase também de mata-mata. E a seleção dinamarquesa que acaba decepcionando, né, de Kasper Hjulmand, que fez uma grande eliminatória, números expressivos, aí a gente pode questionar ali o nível de enfrentamento também, por que não, né? pegou França bem, ele pegou. Bateu bem. duas vezes a França claro na que no pré-copa. ciclo, claro que no ciclo, eu digo assim, no Recente. ciclo de eliminatórias, mas é claro, tem a Nations aí, você tem a Euro. Fernando Sós ganhou 2 vezes da seleção. não, Foi eles bem na tiveram Euro, bons. foi bem na Euro também, é verdade. E Acho com que o eu digo drama na- do Eriksen, pô, Verdade, a história é. tudo preparado para fazer algo muito melhor do o que roteiro. fez. E na Copa do Mundo o negócio não andou, assim, algo que realmente acabou surpreendendo. Aí, pra mim, iriam passar fácil França e Dinamarca, que isso não aconteceu. Qual é a maior decepção? Luiz Henrique ou Kasper Hjulmand? Mauro Betti. Aí eu vou no pacote mais, não personalizar tanto, mas no time. E mais ou menos aqui a gente tá falando dos times também, né? A Dinamarca, eu cheguei nos meus palpites. O palpite que eu achava mesmo era Brasil e França, já errei, claro. O outro seria assim, para ganhar dinheiro, Brasil e Dinamarca. Perderam pro cacete, né? Enfim, então é a Dinamarca. Até pela Espanha, assim. Ela jogou muito bem no 7-0 contra a Costa Rica. A Costa Rica foi ridícula, mas a Espanha foi maravilhosa. Mostrou Uma muitas partida ferramentas, muito né? boa, um negócio impressionante. Ideia do Luiz Henrique, o Asensio como falso 9 e tal. O jogo da Alemanha já falei, o jogo maluco contra o Japão foi um momento também. E de novo também diz, cara, de novo aí a questão de simpósio do jogo apoiado. O Nai Simão mal sabe ser goleiro com as mãos, com os pés também não. 2 gols cagados, mas enfim. E aí, o que aconteceu com o Marrocos é um negócio deprimente, assim, porque o jogo também não foi legal. Diferentemente de Portugal e Marrocos, foi um jogo bem legal, dos dois lados, né? O Marrocos propôs jogo, o primeiro tempo mereceu fazer a vitória, Portugal outra história. O Espanha e o Marrocos foi um jogo para 0-0 mesmo. Mas é aquilo que a gente conversou, Mauro. O jogo reativo, ele depende muito mais do adversário para que Sim. seja um jogo legal do que propriamente seu. Com certeza. E o adversário era um time que O Marrocos não quis primava jogo. pela posse de bola total. E quando a gente fala posse de bola total, não é futebol total, é posse de bola total. Que de não modo geral, fica necessariamente com a posse de futebol. bola e não sabe muito bem o que fazer. Bola pro zagueiro para outro zagueiro lá atrás. Você Posse pode de ir ao bola banheiro, dormir e tal, enfim. O goleiro pode dormir, acho que até se cagar essa coisa porque o cara tá dormindo. Puta, gol, aí os caras vindo, ou recua a bola pra mim. Cara, me avisa, eu tava dormindo, você tava no tic-tac em pentelho e tal. Ok. Então, assim, eu vou dizer que é a Dinamarca que me decepciona, porque a minha campanha da Espanha na Copa era ser a primeira do grupo, que já não foi, e ela ia pro lado do Brasil. Então eu achava que ia dar Brasil e Espanha, que o Brasil ia passar suado, que era um time
insisto, essa Espanha com esses mesmos jogadores, você pode até inclusive discutir a convocação, alguns nomes importantes e tal, sobretudo, e não é patriotado, o Thiago Alcântara é um time muito jovem. A Espanha tinha 20 dos 26 novatos em Copa do Mundo, é muita e assim, jogadores maravilhosos como o Pedro, o Gavi cada vez melhor, embora não tenham feito a Copa normal, porque tão boa, porque é normal, eles são muito jovens, o próprio Ansu Fati também convive com lesões e tal, nem titular foi, mas ok. A Espanha, se a Copa fosse em 23, a Espanha ia ter muito mais chance de ir muito mais longe, porque essa molecada deverá chegar muito bem para 26 e outros nomes e tal. Mas, então eu esperava mais a Espanha, sim, mas eu esperava pelo menos muito mais a Dinamarca. Então é o treinador da Dinamarca, eu nem lembro o nome. E assim, é o Casper Hillman. Casper Hillman. E aí, o Rodrigo Fragoso, em relação à decepção da seleção espanhola, eu tenho uma pergunta para fazer também. Até, na verdade, uma análise. Porque a seleção espanhola começa muito bem. Assim, com um jogo muito surpreendente para cima da Costa Rica. Foi 7-0, né? Sim. Tô bem de memória. Tô sempre perguntando, porque eu sempre esqueço. Boa. Foi 7-0 para cima da Costa Rica. Depois fez um bom jogo contra a seleção da Alemanha. E aí, no terceiro confronto contra o Japão, acaba, né, também tendo que administrar poupas alguns atletas, né? E aí vai com a expectativa alta para as oitavas de final com o Luiz Henrique dizendo: nós jogamos o melhor futebol, já prevendo uma possibilidade de um Brasil e Espanha também, no sentido de chegar aí à fase de mata-mata. Enfim, será que realmente a seleção dinamarquesa acaba sendo a maior decepção, tendo esse contexto aí da seleção espanhola nessa Copa? O contexto da seleção espanhola talvez envolva muito mais a questão do Luiz Henrique hablar bastante O stream. do que propriamente a decepção da seleção. Assim, a gente falava muito, aqui no De Placa, inclusive, muitos comentaristas, não lembro se o Mauro era um deles, falava que a seleção prometia para 2026. E 2022 era um ciclo de transição, era um ciclo de maturar os jogadores, né? Sim. Mas você falava isso antes da Copa, né, mano? Ah, bom, agora ele prestou atenção, eu que não prestei. Antes da Copa. Fragoso está me goleando hoje. Antes da Copa. Não, nem de longe eu jamais vou te golear, inclusive. Nem de longe. Mas o ponto envolve justamente isso. Quando a gente falava de seleção espanhola, a gente sempre colocava esse asterisco do tipo, ó, é uma seleção que está se arrumando para a próxima Copa. Quando a gente falava de Dinamarca, a gente falava, essa seleção está pronta para fazer um estrago nessa Copa. Para ser a Croácia de 22. Para ser a Croácia de 22. E isso era algo, assim, unânime. Claro, alguns imaginavam final de Copa, outros imaginavam ser um adversário muito difícil. Que era um pouco do meu caso, ser um adversário que no mínimo batesse semifinal. É aquela final que você tinha imaginado, Direi e Dinamarca. Não, que cara de pau. Mas o Casper Hillman, ele puxa isso porque o que mais me chama a atenção, você mesmo citou, André, quando a Espanha pega a Costa Rica, ela faz aquilo que a Espanha deveria fazer com a Costa Rica, ser superior. E faz muito mais até. Joga muito mais bola, mostra uma disparidade gigantesca. Quando a Espanha pega a Alemanha, ela mostra uma equivalência, que era aquilo que se esperava. E aí pega o Japão e perde, não se esperava, mas também muito mérito do Japão. Contra Marrocos tem dificuldade contra uma seleção que foi semifinalista de Copa do Mundo e quase bateu o final, jogou melhor do que a França na semifinal. Quando a gente olha para a campanha do Casper Hillman, da Dinamarca, a gente esperava uma Dinamarca que fosse muito superior à Tunísia. E correu o risco de perder o jogo. Pega depois uma França e não faz um jogo bom. Não faz um jogo bom. E quando vai para a terceira rodada contra a Austrália, faz um jogo triste, sonolento, sem qualquer perigo ao goleiro australiano. E ainda cai para duas seleções que não fizeram nada demais nessa Copa do Mundo, não mostraram nada demais nessa Copa do Mundo. Então a Dinamarca não só em questão de desempenho, mas em performance, em bola, em mostrar aquilo que se imaginava. A seleção que bateu 2 vezes a França. 6 meses antes da Copa do Mundo, a Dinamarca bate 2 vezes a França. Com autoridade mesmo. A Dinamarca não consegue jogar a Copa do Mundo contra 2 seleções que simplesmente não mostraram por que estavam ali na Copa do Mundo. O Brasil, a gente viu, não só na Copa, claro que a gente está falando de exemplos de uma coisa antes da Copa, outra coisa depois. Sim. Na própria história do futebol, a Holanda, Laranja Mecânica, ela nasceu na Copa. Uma semana antes era uma bagunça, jogadores do Feyenoord brigados com a Ajax, enfim, a própria Itália de 82, durante a Copa muda completamente da fase de grupos para o mata-mata, ou para a primeira não era mata-mata, era um triangular que a gente caiu e tal.
Mas, assim, a Tunísia, a gente viu aquele 5x1 do Brasil. O Brasil passou por cima da Tunísia, que a torcida da Tunísia, lá no jogo na França, das maiores torcidas contrárias que eu vi do Brasil nos últimos tempos. E a Tunísia se classifica para a Copa Tunísia, do Mundo, porra. num duelo, acho que contra Mali, se não me falha a memória, ela se classifica com um gol contra. É 0x0 e 1x0, um gol contra. Tava mal. É assim que ela se classifica para a Tunísia, Copa. cara, além de que era a própria França uma finalista, né? E, pô, a França, então campeã do mundo, ela Mas não conseguiu ganhou, bater. não ganhou da França finalista, né? Não era a França finalista, mas ganhou da França numa Copa do Mundo. Quer dizer, ela ganhou da França que havia Sim. sido campeã do mundo. Era então campeã do mundo e no final Mas era a entrou... França totalmente reserva. Mas no final do jogo, inclusive tem aquele lance polêmico de gol anulado, era parte da cavalaria. Mbappé estava em campo, por exemplo. Griezmann. Não, Griezmann, o tal. Casen fez. Os caras ganhou. O Os caras Casen ganharam. fez um belíssimo jogo, por sinal. Foi Sim, bem sim. legal de vê-lo jogar. Mas não A era nem a Tunísia não França fez B, a Copa, era a assim. França C, porque a Tunísia França fez a tem Copa 7 melhor. desfalques para a Copa do Mundo. A Austrália eu não entendo, cara, porque a Austrália não... E, de novo, E já assim- falamos, aquele lance de Bo Martínez no final do jogo das oitavas contra a Sim, Argentina. A poderia Austrália ter foi- pegado quartas de Pô, final no imagina, podia mata-mata. pelo menos levado para a prorrogação argentina. Exato. E assim, Podia ser outra e Copa. nesse grupo a Dinamarca ter ficado em último por tudo que fez, Pois né? é, Realmente cara, pelo amor de Deus, algo Austrália é horrorosa. inexplicável. Por isso o Casper acaba passando o Luiz Henrique e chegando ali na semifinal contra o Hans Flick. Agora vamos para semifinais. Vamos pro lado agora novamente dos jogadores. Aí tem um embate bacana. Já E a galera do bastante. chat vai ficar aqui alvoroçada, então vai mandando aqui também quem vocês acham qual é a maior decepção. Cristiano Ronaldo A foto que ou escolheu, Bale, Cristiano. né? A foto dos dois é muito boa, cara. Os dois É o Debi Lloyd, né? ex-companheiros, Não, parece um filme Debi Lloyd, né, cara? os dois ex-companheiros, né, horrível. de Real Madrid, dividiram bastante protagonismo, inclusive em algumas decisões de Champions, né? Um Bale sendo Cristiano importante, Ronaldo. Cristiano Ronaldo também. Qual foi a maior decepção para você, Mauro? Eu vou com o relator, Cristiano Ronaldo. Cristiano já demos os nossos argumentos, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Então tá bom, Cristiano Ronaldo chegando aí à grande decisão. Então vai ficar do lado esquerdo. Agora vamos pro lado direito da semifinal. Hans Flick ou Casper Hillman? Qual foi a maior decepção para você, Mauro Betti? Então, eu acho que ainda vou ficar com o Casper, porque... Em homenagem a Casper Libre também, um abraço para todos os queridos amigos e alunos. Eu sigo com o Casper também. Vamos de Casper. Casper e Cristiano. Entre Casper e entre Dinamarca e Alemanha, a Dinamarca não mostrou nada. Nada, A Alemanha ainda mostrou alguma coisa. Exatamente, por isso. Muito bem, então a grande finalíssima é Cristiano Ronaldo, né, do lado dos jogadores, e do lado dos treinadores, Casper Hillman. E aí a gente vai ter que eleger E eu vou do- a grande decepção da Copa do Mundo. E aí? Eu vou do Casper porque, assim, era uma Copa, seleção que eu imaginava que pudesse ser a Croácia de 2022, que assim acabou sendo a própria Croácia, né? Méritos do Dalit da Croácia, que a Croácia de 2022 foi de 18 e em 2022 foi a própria Croácia de novo, repetindo uma proeza impressionante, né? Eu vou ficar com o Casper porque, assim, velho, eu achava que ela podia bater lá na frente, assim, podia fazer a Copa e foi ridículo no grupo de Austrália, ficou atrás da Austrália. Enfim, não só a Austrália, né? Da Tunísia também. Então é o treinador da Dinamarca. Foi uma seleção portuguesa que em dado momento não contou com Cristiano Ronaldo, né? Por escolha do treinador. Por escolha do treinador também. Até por isso eu tiro um pouquinho do E Cristiano. muito embora... se tinha em anos atrás, no sentido, né, e assim como o futebol é cíclico e muda bastante, né, do Cristiano Ronaldo de elevar o patamar dos seus atletas, né, nos tempos áureos, né, de auge. Quase tanto. E pensando agora em seleção portuguesa, tem Manchester United, ele sendo vetado porque ele, em tese, baixa o rendimento aí das suas equipes. Do lado, Casper e do lado, Cristiano Ronaldo. E aí, Rodrigo Fragoso? Pois é, e eu... Bom, no fim das contas, ontem no TNT Sports Live, lá na Twitch, YouTube, TikTok, Twitter, Orkut. Cu, coisa toda que tem. A gente não tem ainda esse, né? Precisamos fazer. Cu, precisamos fazer. Orkut, né? Nós tivemos que eleger ali o jogador, decepção, e a seleção, decepção. O meu jogador, decepção, foi o Cristiano Ronaldo. Minha seleção, decepção, foi a Ou seja, Dinamarca. você tá calado pra agora. E agora eu vou ter que escolher um para ser a maior decepção da Copa do Mundo. E eu vou colocar a Dinamarca como a maior decepção da Copa do Mundo também. Cristiano Ronaldo me decepcionou demais, realmente foi um ponto fora da curva do que se imaginava pela trajetória dele, por mais egocêntrico que seja, sempre foi um líder. Quando a gente olha para Casper Hillman e a Dinamarca, a gente imaginava muito mais, não só em resultados, mas também em performance, ainda mais no grupo que caiu. Então, Casper Hillman, representando a Dinamarca, é a maior decepção da Copa entre jogadores e treinadores. Muito bem, no nosso mata-mata, Casper Hillman ganhando nesse confronto aí de mata-mata entre jogadores e treinadores. O treinador ganhou com a maior decepção dessa Copa do Mundo. Tem enquete aberta aqui no chat do YouTube para qual foi a maior decepção da Copa. E já já a produça vai me falar o resultado final dessa enquete. Nós decidimos aqui, Mauro Betti, Rodrigo Fragoso, e eu me incluo nessa também, porque eu não vou abandonar o barco. Casper Hillman, então, eleito a maior decepção Você só de moderou